Olá, amigos e amigas, estamos iniciando aqui mais um Foco Talks. Estamos recebendo hoje ele que é gestor imobiliário, Marcelo Sicoli. Bem-vindo, Marcelo. Ele que é formado também em Relações Internacionais, tem uma história com Brasília, uma história com o mercado imobiliário do Distrito Federal. Bem-vindo, Marcelo. A gente queria entender um pouco sobre você, a sua história, o seu perfil. Conte pra gente, por favor. Legal, Paulo. Fico feliz de vir aqui conhecer seu estúdio, inauguração. É interessante falar, eu sou muito grato a você, até meu início da minha carreira de síndico. Fiz lá a escolinha com você, Escola Comunitária de Brasília, estava começando a carreira de síndico lá em 2013, provavelmente, e depois 2017, 2018, eu tive até a sorte de ganhar alguns prêmios nacionais, internacionais, ganhei prêmio em Londres, Chicago, São Paulo, mas fui síndico durante 8 anos, mas deixei de lado agora essa carreira e sou corretor de imóveis há 11 anos. Então, sou corretor de imóveis aqui em Brasília e também corretor no estado de Goiás. Então, estou sempre transitando entre os dois estados. Então, tem muitas possibilidades, certamente, aí no mercado imobiliário. E hoje, Brasília, que era uma cidade planejada para 500 mil habitantes, hoje tem quase 4 milhões de habitantes, já é a terceira maior cidade do Brasil. Então, confesso que, por ser corretor de imóveis, com muita frequência, nasci em Brasília, fui criado em Brasília, mas volta e meia estou em bairros que eu nunca ouvi falar, regiões administrativas que eu nunca ouvi falar, Que surgem do nada. Apesar de ser brasiliense. Surgem do nada e viram uma potência rapidamente. É verdade. Marcelo, eu quero te perguntar uma coisa aqui, meu irmão. Como é que está o mercado imobiliário de Brasília? Então, Paulo, essa pergunta, quando me fazem com muita frequência, como é que estão as vendas, como é que está o mercado? Então, eu nunca consigo dar uma resposta muito objetiva, porque, na verdade, existem vários tipos de, entre aspas, produtos. Então, existem bairros classe média, existem bairros classe média alta, até mesmo que é classe média aqui em Brasília, provavelmente em outras cidades seria classe média alta, pelo valor dos imóveis. Então, cada bairro, cada faixa de renda ou cada faixa de produto vai ter uma dinâmica, né? Especialmente quando você compara residenciais. Então tem residencial de 200 mil, tem residencial, as casas mais caras aqui, que fica no bairro do Lago Sul, que eu pesquisei recentemente, tem casa de 35 milhões aqui em Brasília, por exemplo, são as casas mais caras. Mas já os imóveis comerciais, ele tem uma dinâmica diferente. Então eu até acredito, viu, Paulo, eu vejo que há muitos imóveis disponíveis, especialmente nessa área comercial. Então esse é um debate que já está acontecendo na cidade há muitos meses ou até mesmo anos, sobre a reconfiguração desses espaços urbanos aqui de Brasília, especialmente quando a gente fala de setor comercial sul, setor comercial norte. Então há debates aí bem acalorados, especialmente na Câmara Legislativa sobre o tema. Você acha que algumas mudanças aí no PPCub, na LUOS, até a autorização de novos usos para algumas regiões que estão um pouco decadentes, como, por exemplo, o setor comercial sul, podem fazer uma revitalização? Parece que a revitalização de infraestrutura já foi feita na DAP3, no setor comercial sul também está sendo feita, não sei se já terminou. E você acha que só essa requalificação de infraestrutura resolve ou tem que ter também uma mudança, né, de uso e ocupação dessas regiões? Paulo, eu sou corretor de imóveis, a minha formação, como você até falou no início, é em relações internacionais, mas como síndico que fui, como corretor de imóveis, eu acompanho muito esses debates mais da parte urbanística de Brasília, como entusiasta, não tenho formação técnica nessa área de arquitetura, nem engenharia, inclusive tenho feito meu podcast, convido a todos aí a assistirem, meu nome é Marcelo Sicoli, S-I-C-O-L-I, me sigam no YouTube, em todas as mídias sociais. E os 2 primeiros podcasts que eu fiz foi com corretores de imóveis, o primeiro grupo com corretores, o segundo grupo com corretoras de imóveis, falando do papel das mulheres no mercado imobiliário, e o podcast que eu conduzi ontem, Paulo, foi com 2 arquitetos e um engenheiro civil. Justamente assim, tamanha a minha admiração, meu entusiasmo com esse tema. Mas isso aí, especialmente não a parte assim, de arquitetura, mas de urbanístico, mudanças de uso, né? Certamente o setor comercial sul aqui de Brasília, o que muitos especialistas argumentam é que deveria virar um setor misto. Então você ter residências, porque o setor comercial sul ele basicamente morre ali 6 horas da tarde, porque os trabalhadores, porque é uma área hoje essencialmente comercial, então das 6 horas da tarde, 7 horas da noite, já não tem mais circulação de pessoas. Então os grandes urbanistas
quem sou eu para contrariar, mas alguns, é um debate também, há visões diferentes, mas eles acreditam que deveria ser um setor misto, com padarias, com farmácias, até para ter uma circulação de pessoas ali durante 24 horas do dia, ter um comércio mais pujante, que eventualmente atendesse os moradores, e certamente traria mais qualidade de vida para os moradores que iriam morar ali na área central da cidade e de repente até trabalhar na área central da cidade, que hoje a gente vê que tem muita gente que vem lá do estado de Goiás, dos mais diversos municípios que fazem fronteira aqui com o DF para trabalhar aqui no DF. Então, de repente, se essas moradias fossem mais acessíveis e aqui no centro da cidade, certamente ia trazer uma maior qualidade de vida para essa população. Muito bom esse pensamento, né? Mas você também comunga com esse pensamento desses alguns especialistas ou você acha que não? Eu acho que sim, Paulo. Certamente eu naturalmente já viajei para o exterior algumas vezes e às vezes me surpreendo olhando com esse olhar assim um pouco mais crítico, porque eu falo assim, eu sou brasiliense, nasci aqui, mas às vezes a gente está tão ocupado ali com o dia a dia, você entra no carro, já está preocupado com o seu próximo compromisso, então nem para analisar a cidade, para apreciar a cidade. Então eu vejo que isso é um debate de muitas grandes capitais do Brasil, por exemplo, Belo Horizonte, que eu frequento desde criança, meu pai é de Belo Horizonte, minha família é de Belo Horizonte, então hoje o centro de Belo Horizonte, na minha leitura, é muito decadente, então tem prédios abandonados, pichados, o próprio Rio de Janeiro também, o centro do Rio de Janeiro é muito decadente, então certamente essas cidades tinham que reviver esse centro, de repente até com desapropriação de imóveis, que tem imóveis que estão fechados literalmente há 50, 60 anos, então teria até que ver as leis referentes a esse tema para desapropriar aquele prédio, poder fazer um comércio, poder fazer uma moradia popular, né? Isso daí é um fato, né? Os centros urbanos do Brasil todo, né? De qualquer, ou até mesmo Goiânia também, Goiás, que você deve, Goiânia Espírito também. Santo, de Vitória, né? Da minha cidade aqui, pertinho de Brasília, Lusiânia também, está um pouco decadente ainda o centro e tal. Uhum. Então, assim, isso daí é natural. Mas as cidades maiores parece que é maior, né, o problema. Isso daí é extremamente interessante. Marcelo, e esses novos bairros de Brasília? Águas Claras é uma cidade hoje consolidada, né? Uma cidade muito viva, muito cosmopolita. Tem o Noroeste também que está se consolidando, agora cada vez mais. A quadra 500, aí surge, por exemplo, um bairro de classe mais popular, que é o Itapuã Parque, Água Quente Parque. Água Quente já virou uma cidade, né? A região administrativa. Que virou uma região administrativa que também já surgiu assim, tem uns 20 anos e agora virou uma região administrativa. Aí tem, por exemplo, também Mangueiral, que já também está se consolidando, inclusive está já crescendo ainda mais, agora com o Alto do Mangueiral, não sei o quê. E obras de mobilidade na região, viadutos, duplicação de pistas. Agora eu acredito que a próxima grande investimento vai ser a região do Tororó, aquela região do Tororó, do Alphaville, sim, com a duplicação daquela DF-140. Como é que você vê, né, os vetores de desenvolvimento do DF? A região de Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Vicente Pires, Ceilândia, parece que já está um pouco inchada, né? Um inchaço populacional, né? E a região também de Sobradinho, umas pistas que foram melhoradas, ampliadas, vários viadutos, conseguiram melhorar muita mobilidade para lá e tem muita área livre ainda. Você acha que qual vai ser o próximo vetor de desenvolvimento para os próximos 20 anos? Paulo, eu confesso para você, como falei, sou brasiliense, a minha infância foi no bairro do Guará, morei lá até 94, em 94 mudei para o Sudoeste, que inclusive ainda hoje, para os ouvintes aí de fora, o setor Sudoeste é um bairro classe média alta, e na época, lá na década de 90, ainda era uma promessa, um bairro que surgiu em 92, eu mudei lá para 94, então inclusive não tinha asfalto nas quadras, não tinha iluminação pública nas quadras, e a tal quadra 500 que você mencionou, que é um dos metros quadrados mais caros de Brasília, eu passo ali quase que diariamente, estou vendo o crescimento da quadra, o crescimento dos prédios, então ela já seguiu um pouco da lógica inversa do Sudoeste tradicional, digamos, porque eles já fizeram toda a infraestrutura viária, toda a parte de paisagismo, fizeram toda a parte de iluminação pública para depois fazer os prédios. Mas um debate que eventualmente eu trago, Paulo, que eu confesso assim, até desafiaria todos os últimos 3, 4 governadores nesse sentido,
mas é no ponto do transporte público, né? Quando a gente vai, por exemplo, eu já estive, né, há um ano em Paris, já estive em Londres, e você vê que pessoas classe média alta, grandes executivos, utilizam o transporte público. Mas aqui em Brasília a gente tem esse metrô que é extremamente limitado e por ser um custo muito caro da ampliação do mesmo, a gente tem uma malha viária extremamente reduzida. Então, naturalmente, hoje que Brasília, que acaba servindo como um prestador de serviço, um fornecedor de emprego para as pessoas que moram aí no entorno do quadradinho, vou citar aqui as cidades, por exemplo, Valparaíso, Cidade Ocidental, até mesmo Lusiânia, a gente tem Formosa, a gente tem Planaltina de Goiás, até mesmo Água Linda de Goiás, tem gente que diariamente faz esse trânsito, mas certamente teria que ter um governador, como a gente fala, não pensar na próxima eleição, mas sim pensar na próxima geração. Eu já me deparei com a situação, Paulo, de sair de Valparaíso, de Goiás, por exemplo, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, e ficar surpreso com o tráfego ali, quantidade de caminhões, a quantidade de carros, a quantidade de motos que passam ali super acelerado e eventualmente a gente vê até acidente com essas motos. Então, em grandes centros urbanos mundo afora, seja nos Estados Unidos, especialmente na Europa, eu acredito que na China também, já era para ter sido feito um projeto, já era para estar em construção, apesar dos elevados custos que a gente sabe, mas que o governador do DF fizesse uma parceria com o governador do Goiás, mas justamente para fazer um transporte em massa, de um trem de alta velocidade que ligasse essas cidades limítrofes aí do DF com o centro do Distrito Federal. Existe o trem Piqui, né, que eles vão fazer, vindo de Lusiânia para cá, que é um VLT, usando a linha que tem já de trem, né? Já está em estudo, eu acho que 3, 4 anos deve estar começando. Assim, eu acho interessante, mas eu acho que já devia ter um pensamento maior, né, de transformar isso num metrô mesmo, algo maior, com a pista já total, aonde passa o trem totalmente desobstruído, né, cercado em volta. Ou até mesmo subterrâneo. E duas pistas, né, mão e contramão, para poder passar trem indo e voltando. E aí já podia pensar também em empreendimentos imobiliários em função dessa nova... A linha, na verdade, já existe. Então você podia começar a pensar já cidades, né, verticais, só que talvez um pouco mais baixa, 10 andares, né, em volta dessa linha, né? De repente 300 metros de cada lado, construir projeções para poder implantar empreendimentos imobiliários, né, de fora a fora, né? Criar um cinturão, né? Um cinturão de prédios em volta da linha desse VLT que sai da roda ferroviária, passa pelo CIA, pelo Guará, pelo Parkway, vai até Lusiânia. Né? Na parte do DF, o DF faz os seus empreendimentos, na parte de Goiás, as prefeituras também fazem o seu PDOT, fazem o seu planejamento lá estratégico. Eu acho que seria uma boa. Fora isso também levar esse BRT, né, que existe hoje, que vai até Santa Maria. Que são, né, ônibus, né, biarticulados. Biarticulados, com ar-condicionado, pistas exclusivas de concreto, até Lusiânia também, passando pela BR-040. E fazendo também um ramal para Novo Gama, né, pela DF-001, você pode chegar ali no Novo Gama tranquilamente também, atender até o Gama também, Santa Maria novamente, né, por aquele ramal ali. E também do outro lado atender o Polo JK, que é um parque industrial do DF, né, que também pode inclusive chegar pertinho do município do Estado Ocidental, também bem beiraninho ali, ou até entrar também dentro do município do Estado Ocidental. Tem que ter esse planejamento. Eu acredito muito que nos próximos anos os nossos governantes estarão planejando isso. Marcelo, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, Foco Talks. Legal. Queria que você deixasse as suas considerações finais aqui para o nosso telespectador, o que você pensou do nosso Foco Talks, e também deixa aí, né, alguma dica do mercado imobiliário, deixa seus contatos aí para que o nosso telespectador possa te seguir nas redes, né, às vezes seu telefone para poder comprar ou vender um imóvel, etc. Legal. O que eu costumo falar, eu sou conselheiro do CRES-DF, aqui do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do DF, a gente já está no 2º mandato, ou seja, já estou há 6 anos lá como conselheiro do Conselho Regional, e o que é verdade é que apesar do Distrito Federal ser um estado pequeno,
mas muita coisa do que a gente faz aqui no Conselho Regional acaba reverberando para outros estados, até mesmo por essa presença que a gente está aqui no centro geográfico do Brasil, no centro de poder do Brasil. Então, da mesma forma que a gente, né, de uma forma limitada ali no Conselho Regional, acaba influenciando outros conselhos, certamente a cidade de Brasília, o que ela faz em termos de arquitetura, em termos de planejamento urbano, em termos de transporte público, em termos de atendimento à saúde, acaba por influenciar municípios e estados do Brasil afora. Então, especialmente eu acho que nesse ponto aí de transporte público, Paulo, ia ser bacana você trazer grandes urbanistas, grandes arquitetos e repetir, até que essa mensagem ficasse bem consolidada na parte nos atuais governantes ou até mesmo nos futuros governantes, para isso que seja uma pauta de governo, não uma pauta de Estado, não uma pauta de governo, né? Mas no mais fica à disposição do mercado imobiliário, é Marcelo Sicoli, S de sapo, I de igreja, COLI, me siga no Instagram, YouTube, mídias sociais, é sempre um prazer poder conversar com todos os seus ouvintes. Valeu, Marcelo Sicoli, esse foi o Foco Talks do Foco Nacional.